Qual que é o papel do observador no experimento de dupla fenda? Será que o observador ele é capaz de alterar a natureza de um objeto quântico no experimento desse tipo? Existem vários livros, filmes e vídeos, que apresentam a ideia de que o ser humano, a razão humana, o pensamento humano, seria capaz de criar alterações, provocar alterações na natureza dos objetos, da mecânica quântica. Agora, isso, se a gente for para o campo da física mesmo, será que os físicos compram essa ideia? Será que a física realmente concorda com isso? A gente vai ver nesse vídeo que não. Na verdade, esse é o segundo vídeo de uma série que a gente está gravando sobre essa relação entre o observador e a mecânica quântica. Aqui o que a gente está apresentando é a perspectiva científica, como é que os físicos tratam esse tema, como que essas discussões apareceram, como é que elas evoluíram e qual que é a posição dos físicos hoje. Tá? No primeiro vídeo, a gente falou sobre a relação entre o observador e a mecânica quântica, nas discussões entre o Bohr e o Einstein, que aconteceram no final da década de 20. Só que essa controvérsia entre o Einstein e o Bohr, ela teve desdobramentos. Então, assim, nesse vídeo a gente vai falar sobre como que esse tema foi tratado na década de 80, quando novas abordagens experimentais surgiram, novas propostas e novos experimentos surgiram sobre essa relação, sobre esse tema, da relação entre o observador e os objetos quânticos. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica, que a gente fala sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência, e se você gostar desses temas, se inscreva no canal e assim o YouTube te indica os próximos vídeos que a gente vai postar aqui. Então, só para retomar aqui a discussão do vídeo anterior, essa controvérsia entre o Einstein e o Bohr, ela surge porque o Bohr apresenta ali no início da década de 20 um princípio que é chamado de princípio da complementaridade e que esse princípio, ele tem uma versão que é aquilo que a gente chama de dualidade onda-partícula. Então, qual que é a ideia desse princípio? O Bohr apresentava a seguinte noção com esse princípio. Ele dizia que os fenômenos da mecânica quântica, eles têm uma descrição complementar. A descrição ela é complementar, mas ela é mutuamente excludente. Então, qual é a descrição complementar? Uma descrição dual. Os objetos da mecânica quântica podem ser descritos como partículas, então eles podem ser representados como partículas ou eles podem ser representados como ondas. Só que se eles são representados como partículas em certas situações, em outras situações eles são representados como ondas. Tá? Não existe a possibilidade de você representar simultaneamente, de você ter representação simultânea, ondulatória e corpuscular simultaneamente. Então o objeto ou ele se comporta como se ele fosse uma onda, ou ele se comporta como se ele fosse uma partícula. Então esse é o princípio de complementaridade ou a dualidade onda-partícula. Tá? Que é um princípio formulado pelo Bohr. E o Bohr considerava que esse princípio era algo central da mecânica quântica, então era algo que seria ali uma base, ali algo fundamental para a teoria. E o Einstein, nessa época, ele já mostrava um certo desconforto com a mecânica quântica, então uma das funções, tarefas ali do Einstein era tentar contradizer os princípios da mecânica quântica, tentar mostrar que a mecânica quântica era uma teoria inconsistente, ou uma teoria inadequada. Então, com isso, o Einstein dedica um tempo ali a tentar mostrar violações do princípio, dessa dualidade onda-partícula. Então, ele vai tentar pensar experimentos, em alguns experimentos, esses experimentos são conhecidos como experimentos de pensamento, então ele não vai fazer o experimento efetivamente, mas ele vai imaginar o que aconteceria se nós fizéssemos certos experimentos. Então, ele vai propor lá uma série de experimentos, em que você, segundo ele, ele imaginava que esses experimentos seriam capazes de mostrar o caráter ondulatório e corpuscular da luz ou dos objetos quânticos, no mesmo experimento. E como a gente viu no primeiro vídeo, o Bohr sempre rebateu essas críticas de forma eficiente, de forma que a comunidade científica entendia que o Bohr, a versão do Bohr era a versão mais adequada, que o argumento do Einstein realmente tinha problemas que foram os problemas apontados pelo Bohr. Então, dessa disputa que a gente apresentou no primeiro vídeo, quem venceu foi o Bohr. O primeiro vídeo, eu estou colocando uma playlist e a descrição, o link para essa playlist aparece aqui na descrição desse vídeo. Essa controvérsia entre o Einstein e o Bohr, sobre o papel do observador na mecânica quântica, ela surge de novo na década de 80 e ela surge com uma novidade. E a novidade é que o observador nesses novos experimentos da década de 80, ele tem um papel mais discreto.
né? Ele não interfere de forma direta no experimento. Então, para entender isso melhor, vamos comparar a montagem proposta pelo Einstein com a montagem proposta nesses experimentos da década de 80. Né? Um dos físicos, um dos principais autores, né, que começa essas discussões ali na década de 80 é um físico chamado Marland Scully. Tá? Então vamos comparar as propostas lá do Einstein e do Scully. O Einstein ele propunha a introdução de um elemento que fosse capaz de medir por qual caminho um átomo, vamos imaginar que átomos são lançados no experimento de fenda dupla, e aí o que o Einstein propõe é o seguinte: vamos colocar um aparato ali na fenda dupla que seja capaz de identificar por qual caminho o átomo passa. E aí a ideia do Einstein era que ele imaginava que no experimento de fenda dupla o átomo mostra lá o seu caráter ondulatório, né? Só que se você identificasse por qual caminho, por qual fenda o átomo está passando, aí você identificaria também um caráter corpuscular dele, um caráter de partícula, né? E aí você teria no mesmo experimento caráter corpuscular e ondulatório, os dois caráteres revelados, né? E aí então o Einstein propôs o seguinte: bom, ao invés de deixar as fendas do experimento de fenda dupla fixas, né, como essas que aparecem aqui nessa montagem tradicional do experimento de fenda dupla, né, ao invés disso, vamos considerar essa outra montagem que aparece aqui, né, em que a fenda agora ela não é mais fixa, ela é móvel, tem uma mola ali na fenda. Então as partículas vão passar por ali, algumas vão bater na fenda, né? Então imagina uma partícula, um átomo é lançado, ele vai passar por uma fenda que tem essa mola, ele bate ali na beirada ali da fenda e a mola porque a fenda está presa numa mola, né? Essa colisão do átomo com a parte da fenda vai criar uma oscilação, e essa oscilação, observando essa oscilação, né, medindo essa oscilação, nós seremos capazes de falar que o átomo passou por aquela fenda que está oscilando, né, que a mola está oscilando. E aí você vai ter então revelado o caráter corpuscular do átomo. E aí o Einstein imaginava que isso não provocaria alteração no caráter ondulatório dele. O Bohr vai mostrar que esse argumento do Einstein não é verdadeiro, que se você incluir essa colisão das partículas com a fenda, você vai criar uma perturbação tal que os átomos vão perder o caráter ondulatório deles. A trajetória deles vai ser alterada de tal forma que o padrão de interferência, né, que seria a característica do caráter ondulatório desse fenômeno, ele vai desaparecer. E o Bohr vai fazer isso não argumentando assim como eu estou argumentando aqui, né? Estou só fazendo uma argumentação rápida para o vídeo, mas ele vai fazer uma demonstração matemática. E nessa demonstração matemática ele vai usar o princípio da incerteza para isso, né? Já que essas molas que o Einstein está considerando, elas teriam que ser consideradas como objetos quânticos também. Então o Bohr vai mostrar que, bom, por causa dessa alteração na trajetória, né, ou por causa desse desvio provocado, dessa perturbação provocada pelos medidores, o átomo, entre aspas, perderia esse caráter ondulatório, e o que seria revelado seria o caráter corpuscular. Então, de certa forma, o que o Bohr está falando é o seguinte: se você conhece o caminho ali, você vai perder o caráter ondulatório. Mas nota que aqui o observador, o aparato ali de medida, né, que são essas molas, eles interferem de uma forma grosseira no experimento, né? Assim, eles vão ali alterar a dinâmica do negócio de uma forma muito pesada. E aí o que os físicos pensaram, né, na década de 80, né, principalmente o Marland Scully, lá, um dos líderes desse projeto, né, que acabou desenvolvendo esses novos experimentos. Ele pensou num tipo de medida que não perturbaria a trajetória de uma partícula. Tá? Então, ao invés de colocar uma mola ali na fenda, você coloca algum objeto que seria um marcador de caminho, só que esse marcador de caminho, né, então ele vai marcar por qual fenda, ele vai identificar por qual fenda um átomo passa, mas essa identificação não vai criar alteração na trajetória do átomo. Então, a primeira proposta desses experimentos novos, né, da década de 80 foi a seguinte: vamos colocar ali depois de cada fenda uma armadilha de fótons, tá? Alguma coisa que seja capaz de armazenar fótons. Um fóton é uma partícula né, que está associada à radiação, né? Então, assim, por exemplo, né, se você tem um átomo que está num estado mais excitado, né, está em um estado com alta energia, ele, em algum momento, ele pode perder essa energia e emitir a energia, né? E quando ele emite a energia, a emissão de energia equivale à emissão de fótons. Tá? Então, um átomo, quando ele passa de um nível mais energético para um nível menos energético, ele emite um fóton.
E é possível criar um aparato, né, que induza a emissão do fóton. Né? Então é possível criar um aparato, né, que você lança um átomo dentro desse aparato e aí ali dentro você tem o aparato é construído de tal forma que o átomo vai eliminar, que ele vai emitir um fóton lá dentro desse aparato. Esse tipo de aparato, ele existe mesmo, assim, existem experimentos que foram realizados, já divulgados e publicados, em que você tem essa armadilha de fótons, né, que você passa um átomo lá dentro, o átomo emite um fóton e o fóton fica armazenado por algum tempo dentro dessas armadilhas de fótons, tá? Então, com isso, imagina o seguinte, vamos colocar uma armadilha dessas atrás de cada fenda, depois de cada fenda, né? E aí você consegue calcular que a trajetória do átomo ela não é alterada pela emissão de fótons. Então vai passar um átomo aí num aparato de fenda dupla, ele vai, por exemplo, passa pela fenda de cima. E aí, se ele passa pela fenda de cima, ele vai obrigatoriamente passar por essa armadilha lá de cima, né? E aí, quando ele passa lá dentro, ele vai deixar uma marca, né? Ele vai deixar um registro de que, olha, passou por aqui. E aí depois você pode olhar esse registro e você vai saber que o átomo passou por ali. E aí quando você considera esse sistema auxiliar, né, o que é o sistema auxiliar? Né? O sistema de interesse aqui são os átomos. Tá? Então assim, a posição do átomo. Então a gente está querendo saber o seguinte, o átomo quando ele passar no experimento de fenda dupla, ele vai ter um comportamento ondulatório ou corpuscular? Então o que a gente está interessado são nos átomos. O sistema auxiliar é esse medidor de caminho. Né? Você tem lá um recurso que te permite medir o caminho dos átomos. Só que esse medidor de caminho, você tem que tratar ele como um objeto quântico também, porque, na verdade, o que ele está fazendo é armazenando fótons lá dentro, então ele é um sistema auxiliar. E quando você considera agora o sistema que é o átomo, né, o objeto de interesse, mais esse sistema auxiliar, que faz as contas, você vai ver que a simples presença desse marcador de caminho mata o caráter ondulatório desse experimento. Então, o que esses experimentos novos mostram, né, esses novos assim, da década de 80, né, mostram é que você não precisa interferir na trajetória do átomo para eliminar o caráter corpuscular dos átomos nesse experimento. Né? Basta fazer com que a informação fique disponível. Né? E mais do que isso, você não precisa nem verificar essa informação. Você não precisa abrir a armadilha lá e verificar se o átomo passou pela fenda de cima ou pela fenda de baixo. Só dessa informação ficar disponível nas armadilhas, isso já é suficiente para destruir o caráter ondulatório das partículas. Então aqui você tem uma nova etapa dessa discussão, né, dessa relação do observador com a mecânica quântica, com os objetos quânticos. Né? O observador ele não está interferindo assim, na trajetória, ele não está interferindo no seu sistema de interesse. Né? Ele tá fazendo uma marcação sutil de caminho e essa marcação sutil já é suficiente para destruir o caráter ondulatório. Né? Então, nesses experimentos, o que acontece é que o átomo vai ficar distribuído na tela, né? No experimento de fenda dupla, você tem uma tela lá no fundo, né? Onde você registra a distribuição dos átomos. Então, quando você manda vários átomos ali, você não vai ter o caráter ondulatório revelado, e sim um caráter corpuscular. Então, os átomos ali funcionam, né? Eles se comportam como se fossem partículas mesmo. Né? Lembrando que eu estou sempre tentando falar como se fossem partículas, porque a ideia, né, a forma mais adequada de interpretar esses experimentos é imaginar que que a natureza dos objetos não é definida antes do resultado do experimento. Né? Então, você não dá para começar o experimento imaginando que o átomo é uma onda ou uma partícula, né, que ele tem uma certa natureza e que essa natureza é alterada pelo experimento que você está fazendo. Né? Essa é uma forma muito exótica de imaginar um fenômeno quântico. Né? Uma forma mais sóbria é imaginar que esse objeto não tem propriedades definidas e que o próprio experimento, né, faz parte, ali, né, você vai incluir o aparato ali na sua ideia ali de fenômeno. O fenômeno vai ser constituído pelo objeto e pelo aparato. Então, atualmente, nessa relação de observador com objeto quântico, atualmente no experimento de fenda dupla, né, atualmente o que os físicos defendem é o seguinte, né, que isso deve ser pensado como através da noção de informação. Tá? Então, se a informação de caminho, ou seja, se a informação de trajetória, né, de por qual fenda o objeto passou, então se a informação de caminho está disponível, então o fenômeno vai ser um fenômeno corpuscular.
Agora, se essa informação não está disponível, então o fenômeno vai ser um fenômeno ondulatório. Nota que essa interpretação, ela elimina completamente essa ideia de que você precisa de um agente consciente, né, para fazer esse tipo de alteração, né, da característica do experimento, né? Você não precisa de um agente consciente ali, né? O simples fato de que a informação está disponível já é suficiente para causar uma modificação no experimento. Na verdade, né, quando você monta um experimento de fenda dupla, sem esses marcadores de caminho, você tem um tipo de experimento, você tem um experimento ondulatório. Quando você coloca os marcadores de caminho, você está fazendo um outro experimento, e esse experimento vai ter resultados diferentes naturalmente. O problema aqui, né, e o que é difícil de acostumar, é que esse tipo de interpretação depende para adotar essa interpretação, a gente precisa abandonar a ideia de que os objetos da mecânica quântica têm propriedades bem definidas, né? Então, assim, isso é uma ideia que é assim, muito comum, muito intuitiva, natural para a gente, né? A ideia de que o objeto tem a sua propriedade e que se você quiser medir essa propriedade, você pode medir. Se você não quiser medir, tudo bem, ele continua com essa mesma propriedade, né? Na mecânica quântica, para a gente adotar uma interpretação adequada, né, da mecânica quântica, a gente precisa abrir mão dessa ideia, tá? E imaginar que o objeto ele não tem uma propriedade em si. A propriedade do objeto ela deve ser pensada dentro de um contexto experimental, tá? Não é que o ser humano vai alterar a propriedade do objeto, não é nada disso. O objeto nem tem propriedade, tá? A ideia é essa, né? Ou se ele tem uma propriedade, isso não é acessível para a gente, né? Porque você ainda não fez o experimento, né? Então, a ciência, a mecânica quântica, vai falar sobre aquilo que é observável, né? Então, a propriedade do objeto, ela só é observável quando você faz o experimento, né? Então, antes daquilo, não tem sentido falar de propriedades do objeto. Ou seja, não tem sentido falar se o átomo é uma onda ou uma partícula antes do experimento. Então, não é que o observador ou o aparato ou sei lá o que muda a natureza dos objetos, né? É que esses objetos eles nem têm uma natureza definida, né, antes do experimento, tá? Então, só tem sentido falar da natureza deles, de que tipo de objeto é, né, se é uma onda ou partícula, né? Só tem sentido usar esses conceitos de onda e partícula quando você tem o resultado do experimento.